Este vídeo tutorial mostra como utilizar a ferramenta VirtualBox, que serve para a criação de máquinas virtuais. Este software pode ser obtido na página oficial do VirtualBox, que é virtualbox.org. Na seção de downloads, nós seremos redirecionados para essa página, onde existem várias opções de sistemas operacionais para a qual ele foi desenvolvido: Windows, macOS e as diversas distribuições do Linux. Esta máquina do exemplo ela utiliza o sistema nativo Windows, e para isso será feito o download deste item. Feito o download, podemos visualizar que o instalador está pronto para ser procedida a instalação. Com 2 cliques a gente pode abrir. A instalação dele é bem simples. Aqui ele dá um alerta que as interfaces de rede serão reiniciadas para que haja uma integração do aplicativo VirtualBox, possibilitando assim que as máquinas virtuais também tenham acesso à rede. Ok, instalar. Aplicativos para o Windows seguem muito aquela linha avançar, 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 e neste não é diferente. Pronto, a aplicação já está instalada na máquina. Aqui esse checkbox indica que será startado o programa depois da instalação. Depois você clicar em Finish. Essa é a tela principal do VirtualBox. No caso, já tem algumas máquinas virtuais criadas. Não vem ao caso, vamos criar uma nova clicando em novo. Aqui nós utilizaremos a distribuição Mint, Linux Mint. Portanto, colocaremos aqui o nome, não é Microsoft, é Linux, versão. Aqui no caso não diz respeito, não vai influir em nada na questão da instalação, somente para efeito de organização entre as suas máquinas. Clicando em próximo, ele vai solicitar a quantidade de memória que deseja utilizar para essa máquina. No caso, utilizarei 1 GB 2024. Próximo. Nessa tela, esse diálogo apresenta a questão de disco rígido. Normalmente ele cria um disco de 8 GB, mas você pode não selecionar, clicando nessa opção, criar um novo disco agora, ou utilizar um disco existente. No caso, existem alguns aqui já das outras máquinas que estão criadas aqui. Esses discos existentes no caso de você querer importar alguma máquina virtual que você tenha trago de outra máquina para essa, e você pode selecionar um disco que você tenha uma VMDK ou uma VMI. Clicando em criar, ele pergunta qual tipo de disco virtual que será utilizado. Normalmente se utiliza a VDI e a VMDK, e como as outras aqui não são tão utilizadas, por questão de preferência mesmo, será utilizado a VMDK neste exemplo. Avançar. Aqui ele traz a questão de dinamismo na ampliação do disco virtual que acaba de ser criado. Temos a opção dinamicamente alocado, que ao atingir o teto máximo de 8 GB definido no diálogo anterior, ele vai ampliar gradativamente de acordo com a necessidade. Ou de tamanho fixo, que ele irá delimitar um teto máximo que não pode ser acrescido de mais espaço de disco. Avançando, aqui ele já traz o default 8 GB. Pronto, sua máquina está criada. Agora vamos proceder com a instalação da distribuição Mint. Para isso, é necessário que entre na página do Linux Mint. Aqui
acaba de ser lançado a versão 14, a versão Nadia. Clicando em cima aqui, a gente é redirecionado para a página de downloads, onde nós temos vários mirrors. Esses espelhos de rede estão aqui para que nós possamos obter a imagem do Linux Mint versão 14. Neste exemplo será utilizada a versão Cinnamon 32 bits, tendo em vista que foi dedicado 1 GB apenas para a máquina, logo não se faz necessária a versão 64. Ele foi baixado via torrent, a versão 32, que ao clicar você vai receber um download do arquivo Linux Mint ISO. Ele é um arquivo torrent que será aberto pelo seu cliente torrent. No caso meu cliente é o MicroTorrent, aqui está ele. Ele já concluiu, está enviando para outras pessoas no momento. Agora nós podemos retornar ao VirtualBox. Note que o adaptador de rede está definido como modo NAT. Para esse exemplo utilizaremos o modo Bridge. O NAT ele cria uma rede interna que não é vista de forma como se fosse mais uma máquina do grupo, como uma máquina hospedeira. O modo Bridge ele cria mais uma interface de rede, assim deixando no mesmo nível as máquinas. Clica-se em iniciar. O primeiro diálogo que se abre é onde devemos selecionar um disco de boot. No caso, o disco de boot será a imagem que acabamos de baixar via torrent. Selecionada a imagem, é só clicar em iniciar. Vou deixar de modo tela cheia, pressionando Ctrl da direita e F, ele fica em full screen. Este é o ambiente de trabalho Linux Mint. Ele está rodando como se fosse uma live CD. Para procedermos à instalação, selecionamos o item Install Linux Mint. Esse diálogo permite que nós alteramos a linguagem português do Brasil. Continuar. Aqui ele indica o que satisfaz as condições, né? O que melhora os resultados, já que ele vai, estando conectado à internet, ele baixa pacotes adicionais que venham a complementar e melhorar o funcionamento da máquina com o Linux Mint. Nós podemos utilizar a versão automática, né, que vai apagar o disco inteiro, já que não existe nada. Ele vai criar tudo do zero e vai criar as partições, tanto swap quanto Linux, automaticamente. Utilizando a opção avançada, você mesmo faz manualmente essa divisão. Para isso é só clicar em a nova tabela de partição. Sim, continuar. Aqui nós temos o espaço total livre. Vamos adicionar uma swap de 512, uma área de troca swap, não precisa de ponto de montagem, ok. Selecionamos o espaço livre novamente, nós podemos criar a partição com o restante, sistema com journaling, xt4, é isso mesmo. Ponto de montagem ou barra. Deixando claro que você pode
criar mais divisões nessa tabela para que se subdivida os níveis, como o /home, definindo assim melhor os espaços de cada subdiretório da árvore raiz Linux. Esses dois são fundamentais. Vou instalar agora. Ele vai fazer as gravações dessa tabela no disco rígido virtual. Aqui por padrão ele já pega onde nós estamos, ou o nosso fuso horário. No caso, o fuso horário se define pela cidade de São Paulo, aqui no nosso Brasil, mas nós estamos em Brasília. O teclado não foi configurado, então Brasília, continuar. Aqui nós definimos o tipo de layout que será utilizado no nosso teclado. Ele já traz a primeira opção, que é a mais interessante. Nós podemos testar aqui realmente, é este mesmo. Continuar. Essa é a parte em que ele solicita as informações pessoais. Você insere o seu nome, o nome do computador, tudo mais. O nome dessa máquina vai ser aluno, já que se trata de um exemplo. O nome do usuário vai ser Railson. E a senha logo abaixo nós temos as opções de início de sessão, iniciar automaticamente com a solicitação de senha e, além disso, a criptografia da pasta pessoal. Por padrão, sempre é bom, questão de segurança, manter com a senha. Vamos continuar. E agora o Linux Mint vai começar uma pequena apresentação. Enquanto ele está trabalhando aqui embaixo, pode ser observado que ele está copiando os arquivos. Enquanto isso, ele vai lhe dar uma breve passagem do que é o sistema, como ele funciona e quais as vantagens que ele traz. Finalmente, após a instalação ser concluída, é hora de reiniciar para utilizarmos a nossa nova máquina Linux Mint. Aqui ele imagina que existe um drive CD onde está a mídia, que no caso é virtualizado também. Somente pressionar Enter. Essa é a tela do Linux Mint de login. Traemos o nome de usuário, no caso Ailson, e a senha. Aqui o Linux Mint lhe apresenta algumas funcionalidades do sistema, novos recursos, problemas, guias, tutoriais. É um sistema bem completo. E por fim, aqui está o nosso sistema instalado, versão 14 do Linux Mint, com rede e todos os atributos que se fazem necessários. Acessar uma página qualquer aqui. Para testarmos a conectividade.
100%. Bom, essa foi o vídeo tutorial. Espero que tenha gostado.